Oi, turma. A história é verdadeira e contra fatos não há argumentos. É incrível ver uma cidade do porte de Uberaba ser subjugada, como ela foi há 50 anos passados, às mãos de adversários da cidade que, de uma forma ou de outra, acabaram fazendo com que a luta fosse desigual. Enquanto eles mantinham o governo federal, o governo estadual e tudo com aquela facilidade, Uberaba estava sem representação federal, sem representação estadual e com o governo pífio, apesar de pertencerem esses homens, esses nossos políticos, à era revolucionária e, consequentemente, com o jornal e a rádio principal da cidade, na ocasião, que era a PRE5, assim como a página do jornal Lavoura e Comércio, voltada exclusivamente para isso. Num momento, o Mário Palmério retorna à cidade de Uberaba. Aquele alto exílio no Uruguai, ele, ao final dos anos 70, ou por outros anos 60, no início dos anos 70, ele se arvora de ser candidato a prefeito da cidade. Ele, depois de embaixador, imortal da Academia Brasileira de Letras, deputado federal, enfim, o grande nome de Uberaba, a grande liderança, mas aquele período afastado, porque em 62, em 64 ele perdeu o posto de embaixador, só voltou 6 anos depois, e praticamente sem aquela cobertura que ele teria se fosse um membro atuante. Ele estava fora. Nesse período, vasculharam as escolas do Mário, tentaram saber a sua força política e financeira. A política era zero, porque era do PTB, era do Jango. A financeira, o equilíbrio se dava em função da dona Cecília e do seu filho Marcelo, que tomavam conta das escolas superiores. Mas o Mário se arvorou em prefeito. Mas ele, conhecendo bem Rondon Pacheco, conhecendo bem Homero Santos, sabendo que Uberaba estava desassistida, completamente desarvorada e não resguardada na esfera estadual e federal, o Mário colocou nos palanques alguns slides mostrando o que acontecia em Uberlândia, o que estava chegando lá e o que estava faltando para Uberaba. Os senhores não hão de ver de que a imprensa caiu de pau no Mário Palmério, dizendo, oh, está vendo, ele está elogiando Uberlândia. Tá. Lê do engano. O Mário estava exatamente mostrando a diferenciação de tratamento que era dada a Uberlândia e o tratamento que era dado à cidade de Uberaba. E ele acabou perdendo a eleição. Foi o terceiro colocado, perdendo para Arnaldo Rosa Prata, perdendo não sei mais quem e tudo mais. E foi uma tristeza realmente, porque ele alertou Uberaba daquilo que iria acontecer. Muito bem. Eu sei que ainda da fase de 73 até 77, do governo Hugo Rodrigues da Cunha, estava em franca evolução um trabalho aero-rodoferroviário do movimento revolucionário de 64. A rodovia que começava no Porto de Vitória, no Espírito Santo, passando por Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Uberaba, demandando o norte de Goiás, para alcançar o norte do Chile, até o Porto de Arica, era a grande transversal brasileira, passando por Uberaba. Só que faltava um trecho que era o do asfalto Belo Horizonte, Uberaba, um pedacinho aqui até Frutal. Um belo dia, ou noite, sei lá, sábado de carnaval, o governador Rondon Pacheco telefona para Renato de Freitas, prefeito de Uberlândia,
e não o encontra. Renato de Freitas estava gozando as delícias do carnaval em Araxá. O telefonema disse, vai para Uberlândia que exatamente eu vou dar uma grande notícia aos uberlandenses. E, efetivamente, no domingo de carnaval, o governador foi para a sua cidade, foi para a sua terra e lá anunciou pomposamente que havia conseguido, junto ao DER, o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem, alocar a verba do DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em que ligava Araxá a Uberlândia. O que quer dizer? Ele isolava a cidade de Uberaba porque por aqui passava exatamente a BR-262, como passa até hoje. E ele, quando alocou, ou seja, desviou a verba, fez então a famosa rodovia ligando Araxá a Uberlândia. Sabe qual é a diferença? 37 quilômetros. Por 37 quilômetros ele fez isso com Uberaba. Eu sei que na quarta-feira de cinzas, logo após o almoço, e eu ainda na chefia de gabinete, convidei o Lavoura e Comércio, convidei a Sete Colinas, convidei a PR5 e a Difusora, que eu lhe tinha dado essa notícia. Quando eu dei essa notícia, eu disse, mas não é possível. Era possível sim. Aí eu disse assim, e isso pegou. É a famosa rodovia do Carnaval, porque ela foi anunciada exatamente num domingo de Carnaval. E o Rondon não parou por aí, não. O Rondon já ligou depois, posteriormente, como governador do Estado. Isso ele prejudicou Uberaba. Daí a pouco ele pegou e fez uma nova rodovia, ligando Uberlândia a Tupaciguara, dali até Aporã, Itaporã, uma cidade lá, quase na divisa do Rio Paranaíba. Ligou Uberlândia ao Prata, ligou Uberlândia a Frutal, e, consequentemente, foi isolando a cidade de Uberaba. E nós tivemos, assim, momentos terríveis, porque, logo em seguida, a fábrica da Souza Cruz, que muitos saíram com uma gozação terrível em cima de Uberaba, dizendo que o Hugo, o prefeito, não quis aqui a fábrica de cigarros da Souza Cruz, porque tinha aqui os cigarros Pachola, era o cigarro de palha, né? E Fumos 31. Quer dizer, olha que maldade da imprensa de Uberaba, num momento cruciante do nosso crescimento. Tudo que passava às mãos do governo do Estado, via Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, carreava para Uberlândia. Assim foi feito também no reflorestamento. E, em assim sendo, o grande avanço que tivemos do Polo Centro, a criação desse reflorestamento da Lei 157, fez com que as reflorestadoras de Uberaba arvorassem ou quisessem a instalação da Companhia de Álcool do Brasil, a Coalbra, aqui na cidade. O que aconteceu? Rondon levou para Uberlândia. Ainda bem é que não deu certo, mas isso ele já fez. E ele fez também o que aconteceu ainda no governo dele. Pegou Uberlândia, ligou a Montes Claros, passando por Patrocínio, Patos, até chegar a Montes Claros, a rodovia do Sal. Resultado, ficamos isolados com Conquista, Sacramento, Água Comprida, Veríssimo, Campo Florido e uma dificuldade para chegar, inclusive, até aí, principalmente, a Conceição das Alagoas e Frutal, por um caminho totalmente transverso daquilo que era o originariamente traçado. Esse aqui é o problema. Nós ficamos isolados. E a lerdeza, a tibieza, a falta de coragem dos políticos uberabenses não deixaram que a cidade progredisse. Rondon teve uma culpa enorme, mas a omissão dos nossos homens públicos eu não posso deixar, por um dever de consciência e o lado profissional, de dizer: nós, os nossos políticos, erraram. E como erraram.